Aí sim, está começando agora o primeiro episódio de Aí sim, conversas que inspiram e transformam. Com muita alegria a gente começa aqui uma trajetória que a gente espera que seja duradoura, que seja longa, para falar um pouquinho sobre o Instituto Sim, sobre as principais temáticas que trabalham o Instituto Sim, sobre seus pilares, sobre muita coisa que o Instituto Sim faz, que você vai começar a ficar ligado, começar a ficar ligada nesses episódios que a princípio serão quinzenais. A gente vai gravar sempre aqui com um pouquinho de antecedência, você vai ficar sabendo e você vai se ligar com a gente, sabe aonde? Você está vendo aonde esse episódio? No YouTube? Então no YouTube do Instituto Sim, também vai estar no Spotify, nos principais agregadores de podcast você vai encontrar a gente, vai ter cortes, os melhores momentos nas nossas redes sociais do Instituto Sim. Aproveita e já segue lá, @Instituto Sim. Tá no LinkedIn, tá no Instagram, tá no Facebook, tá no YouTube, como eu já disse, e muito mais. A gente sempre inventa em moda e daqui a pouco a gente tá em outras plataformas também. Bom, eu vou falar de mim nesse episódio só aqui, depois nos próximos você já vai saber mais ou menos quem sou eu. Sou Alexandre Nunes, há quase 3 anos eu tenho aqui a alegria de participar do Instituto Sim, que é a área de responsabilidade social da Sim, que você vai saber também o que é daqui a pouquinho. Eu sou jornalista, roteirista, tenho comunicação empresarial também, uma pós-graduação, por isso que eu estou aqui hoje conduzindo esse programa. Durante 8 anos eu tive um programa de rádio, na Web Rádio Conectados, programa Simbora, um programa de entrevistas, onde eu entrevistei bastante gente bacana e espero continuar essa jornada aqui com vocês aqui no Instituto Sim, no Aí Sim, conversas que inspiram e transformam. Por que conversas que inspiram e transformam? A gente vai falar sobre o nosso trabalho principal aqui do Instituto Sim, a gente vai receber parceiros, mas a gente não vai falar somente sobre esse trabalho em si, a gente vai conhecer também um pouco o lado humano. E eu vou receber aqui então hoje para falar sobre o Instituto Sim, Aron Zilberman, diretor executivo do Instituto Sim, com vasta experiência em responsabilidade socioambiental e ética empresarial. Hector Leitão, diretor financeiro da Sim, com mais de 14 anos de experiência no mercado imobiliário, e Graziela Caldeira, coordenadora de responsabilidade social do Instituto Sim. Bom, primeiro um prazer receber vocês aqui hoje no nosso primeiro episódio do Aí Sim, conversas que inspiram e transformam. Eu vou começar com você, Hector, porque assim, para entender um pouquinho sobre o Instituto Sim, a gente precisa conhecer as nossas raízes. Então, eu queria que você, Hector, falasse um pouquinho sobre a Sim. O que é a Sim? Como que a Sim integra a responsabilidade social em sua estratégia corporativa? Conta um pouquinho para quem ainda não conhece o que é a Sim. Tá bom. Primeiro, obrigado pelo convite, muito legal estar aqui com vocês. A Sim é uma empresa do mercado imobiliário tradicional, né? Com mais aí de 18 anos de existência. A gente investe principalmente em empreendimentos comerciais, então shoppings, edifícios corporativos e galpões. E a gente faz tudo isso de ponta a ponta, desde a compra do terreno, desenvolvimento do projeto, a construção desses empreendimentos e depois a parte que eu acho que é mais divertida, que é administrá-los, né? E aí eu acho que é onde que a gente entra na responsabilidade social. Acho que são duas frentes, né? Primeiro que qualquer investimento imobiliário, você tem um impacto na vizinhança e na economia. Sim. Então, de certa maneira, quando você constrói um shopping, por exemplo, você gera renda, você gera oportunidade para as pessoas se socializarem, você gera oportunidades para quem mora no entorno de ter um lugar seguro para se divertir, para encontrar pessoas. Então, de certa maneira, intrinsecamente já é um investimento social. E a gente encara na Sim isso com muita seriedade. Então, todas as nossas ações, desde a obra até a administração, é pensando no bem-estar da vizinhança e da comunidade. E aí, pensando nisso, a Sim hoje investe 1%, né, do seu lucro líquido anual, né, no Instituto Sim. Né? A gente aporta esses recursos anualmente lá no Instituto para desenvolver as atividades que meus amigos aqui vão falar um pouco mais, mas tem os pilares ali de geração de renda, cultura, voluntariado e educação para desenvolver, né, principalmente o entorno das nossas comunidades, né? Boa. Bom, Hector, você falou que o Instituto Sim não, a Sim tem 18 anos, um pouquinho mais de 18 anos, atingiu a maioridade, vamos dizer Exato. assim. O Instituto Sim tem menos tempo. Aron, como que surgiu o Instituto Sim?
O Hector, quando falou da SIM, a SIM, ela saiu de dentro da Cyrela. Assim, a Cyrela era uma empresa só, depois teve um spin-off, quer dizer, essa parte de real estate puro, que é o que a SIM faz, saiu de dentro da Cyrela. Inicialmente se chamava Cyrela Commercial Properties, e depois de alguns anos, eu não sei quantos anos, Hector, que a gente já se chama. Foi em 2021. Então, desde 2021 que se adotou o nome SIM Prop Tech. Então, o principal acionista da SIM, o principal acionista da Cyrela, é o Sr. Eli Horn. E o Eli é conhecido como um dos principais filantropos do Brasil. É um sujeito que faz parte do Giving Pledge, que é esse movimento mundial de bilionários que se compromete a doar no mínimo 50% do seu patrimônio para filantropia, né, para investimentos sociais. Então, não só o Sr. Eli, mas toda a família Horn tem essa pegada forte de filantropia que, obviamente, influencia a cultura das duas empresas. Então, além daquilo que o Hector falou, que é essencial, ou seja, só a atividade de core business assim, já tem impactos, já tem externalidades positivas muito importantes em todos os nossos empreendimentos. Ele citou os shoppings, mas o fato é que tudo que a gente faz gera emprego, tá certo? Gera emprego, gera renda, que é o que todo mundo precisa, emprego e renda, tá certo? E, no nosso caso, ele ressaltou a segurança, né? Quer dizer, hoje em dia, infelizmente, nós somos uma sociedade que sofre com insegurança. E a área de lazer de um shopping, né, cinema, praça de alimentação, compras, é seguro, né? Eu, por exemplo, se eu realmente, quando eu saio, eu prefiro ir para um shopping. Sinto muito mais seguro, tá certo? Então, são ilhas de segurança num ambiente inseguro. Então, a atividade principal da SIM já traz um benefício importante para a sociedade. E assim herdou da Cyrela essa visão da sua responsabilidade social nos territórios onde opera. E aí essa origem do 1% do lucro líquido, tá certo? Que repete o que a Cyrela faz, e hoje existe no mundo um movimento chamado Compromisso 1%, com ação dos Estados Unidos, lá no Vale do Silício, e já tem hoje muitas empresas no mundo, infelizmente não muitas no Brasil. São umas 10 mil empresas com esse compromisso de doar no mínimo 1% do lucro líquido. No Brasil, não sei, talvez umas 20 empresas já tenham formalizado esse compromisso. E é muito legal saber que duas empresas irmãs, né, a SIM e Cyrela, que tem principal acionista a mesma pessoa, sejam líderes nisso antes do compromisso 1% chegar no Brasil. Então isso é por aí. A gente segue a tradição da família Horn da responsabilidade social. Aliás, uma coisa que eu acho interessante, Hector, que o contrato das empresas não se chama contrato econômico, se chama contrato social. O objetivo da empresa chama objeto social. Quer dizer, o social está impregnado na legislação brasileira, não só na Constituição, onde ele está fortemente, mas na lei das SAs. É objeto social. Ou seja, então, empresas e sociedades são uma coisa só. Então, essa obrigação das empresas, obrigação moral das empresas de investirem para melhorar a sociedade está intrínseco à existência dela. A atuação do Instituto SIM é no entorno dos empreendimentos onde a SIM opera. É isso? Fundamentalmente, sim. Então, a SIM tem, vamos dizer, duas fontes de recurso. O recurso próprio, que a SIM coloca 1% do lucro líquido todo ano. Então, a gente esse ano recebeu o aporte equivalente a 1% do lucro líquido do exercício anterior. E vem sendo assim desde o começo. Mas, além disso, SIM também, o Instituto SIM, o apoio da SIM, consegue se beneficiar de uma lei de incentivo fiscal chamada PROMAC, tá certo? Então, esse ano, que está muito associado ao IPTU, como nós somos gestores de propriedades, a gente tem volumes importantes de IPTU. Então, esse ano, não dá para afirmar ainda, porque depende, a Grazi que está cuidando disso, depende aí do município, mas provavelmente nós vamos conseguir investir 7 milhões de reais, dos quais 3 milhões e meio é recurso próprio, é dinheiro da SIM, que a SIM decide investir, e 3 milhões e meio de incentivo fiscal, tá? E fundamentalmente no entorno. Agora, essa parte do incentivo fiscal não necessariamente vai ser no entorno. Tem uma pegada muito cultural. Então, às vezes, a gente apoia organizações de educação e de cultura que não necessariamente operam no nosso entorno. Mas sempre que possível, se for possível casar as duas coisas, a nossa grana, o dinheiro que é da SIM, esse é nos nossos territórios. Sim. O
que eu sei do PROMAC é que ele atua bastante nas regiões periféricas da cidade de São Paulo, né? Então, muitos desses projetos culturais são voltados para essa... E são projetos bons, tem muitos projetos bons, a gente procura selecionar aquilo que a gente acha que de fato vai trazer impacto, tá certo? Mas não necessariamente no entorno dos nossos shoppings. Tá. Graziela, eu não vou fingir modos aqui, tá? Grazi. Eles falaram um pouquinho sobre a atuação, sobre o 1%, sobre atuar prioritariamente no entorno dos empreendimentos, mas o Instituto Sim, ele trabalha com alguns eixos, né? O que são chamados de alguns pilares. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é cada um, resumidamente, como que funciona cada um deles. Isso. O Instituto Sim, ele atua em 4 pilares, sendo eles geração de renda, que hoje nós atuamos tanto olhando para os empreendedores quanto para o mercado de trabalho. O nosso objetivo é tornar empreendedores realmente empresários e dono de sua renda e também ter uma boa capacitação para aquelas pessoas que querem ingressar no mercado de trabalho. Então, assim, o nosso foco via Instituto é capacitar, trazer uma qualificação profissional para as 2 áreas, empregabilidade e empreendedorismo. Também nós trabalhamos com o pilar de educação, onde o nosso objetivo é trazer capacitação para gestores de escola e formar crianças, adultos através da educação, seja para também olhando para o mercado de trabalho e também olhando para anos iniciais. A gente tem um olhar bem que assim me deixa bem orgulhosa via Instituto Sim, que é o olhar para as escolas do entorno dos nossos empreendimentos. Então, assim, a gente foca em uma escola e atua nela por 5 anos através do Instituto. Ou seja, a gente faz essa gestão. Do 1º ao 5º ano, quando essa criança vai para o 6º ano, ela está bem capacitada. Ela tem algumas plataformas que ela não teria via município, via estado, para atuar. Então, a gente entra com esse aporte. E já na parte de cultura, como o Arão falou, são os nossos projetos. Alguns são aporte, sim, mas a maioria é via PROMAC, que são as leis de incentivo, onde a gente pode usufruir até 20% do IPTU das nossas unidades de negócio. Então, nós escolhemos os projetos, atuamos dentro ou fora do raio, porque são projetos de cultura que estão numa plataforma da Secretaria Municipal de Cultura, e também um outro pilar nosso que é o voluntariado, que a gente chama que é um pilar transformador, aonde a gente conecta os nossos funcionários, parceiros, muitas vezes lojistas, com a comunidade. Olhamos para a necessidade da comunidade, se é um mutirão, se é uma troca de cartas, se é um projeto de mentoria. Então, a gente faz essa conexão e o nosso time são as pessoas que vão transformar esse ambiente em escolas, através de mentoria, através de uma pintura, de uma reforma. Então, eu falo que o voluntariado é onde a gente sente realmente o que o Instituto faz. Pelo menos os colaboradores, eles voltam assim, transformados. E o maior impacto que eles causam, a escuta ativa deles. Eles entram dentro de um lugar, eles escutam as pessoas, eles dão atenção às crianças. E mesmo que é uma coisa de poucas horas, é transformador para aquela criança, porque ela nunca vai te esquecer. Eu achei muito claro tudo que você falou, eu só queria acrescentar uma coisa. Que o pilar educação, essa nossa ação nas escolas públicas que estão em torno dos shoppings, a gente faz através da parceria com a Parceiros da Educação. Isso. Então, todas essas tecnologias que a Grazi citou, Matific, tem lá um Elefante Letrado, que é uma plataforma de português. Tudo isso nós somos os financiadores. Quem tem a tecnologia para fazer com que essas escolas realmente avancem, melhorem muito a qualidade, é a Parceiros da Educação. Isso. E a gente tem muita satisfação de trabalhar com esse pessoal. O resultado é muito bacana, muito fácil de medir. Só ver lá o resultado do tal do IPESP, né? Isso. Eles têm a medida da evolução das crianças no ensino. Então, a gente acredita que o Instituto, em parceria com a Parceiros da Educação, consegue resultados muito legais. E essas crianças
a probabilidade dessas crianças terem uma vida muito melhor é muito significativa, porque vão ter uma base forte. A curva é nítida quando vocês pegam a escola do começo e vão no quarto? Eu não sou muito bom de ter dados de cabeça, mas eu sou capaz de afirmar que as escolas que a gente adota, ao longo de 5 anos, elas saem de uma posição, às vezes até abaixo da média do resultado das escolas do Estado, e quando terminam são top 10, então entre as 10, 20 melhores do Estado. Aliás, esse é um investimento, porque às vezes é difícil você medir o resultado do investimento social. Mas como a área financeira do Hector, que ele faz as contas lá e tem a última linha lá, dizendo o lucro líquido foi tanto, não tem discussão. Na área social, às vezes, essa medição de impacto não é tão clara. No caso da educação, é igual à área financeira. A gente mede, é uma medição independente e imparcial. A gente sabe que nós nunca tivemos uma decepção nesses projetos nossos com as escolas. Sim. É realmente uma coisa que é um investimento seguro, é IPCA mais 10. A escola Pedro Costa, ela ficou como 3ª melhor escola do mundo. Então foi uma premiação muito bacana e nós já estávamos via Instituto Sim com as plataformas e foi um olhar da comunidade, porque é a comunidade que quando nós entramos com a parceiros dentro de uma escola, o entorno dela muda. E hoje é uma escola que a professora fala, eu tenho uma enorme lista de espera aqui, porque tem valor. O entorno vê um valor. Aliás, depois, seria interessante para o pessoal que vai acompanhar nossas coisas, você citar aquele vídeo que você fez lá no Pedro Costa, Sim. da inauguração daquela sala de leitura. Isso. Foi uma coisa muito bacana, tá certo? Uma sala que era um depósito desculpe a expressão, um muquifo, tá certo? Você chegou a ver o vídeo? Ficou um espetáculo. E o depoimento da diretora diz que há 15 anos ela queria transformar aquele espaço, né? E finalmente conseguiu. Então foi muito legal. E a alegria das crianças. E agora as crianças vão visitar o Museu da Língua Portuguesa. O Instituto está bancando o transporte da garotada. Você vê, às vezes uma escola não tem recurso sequer para isso, para levar as crianças para conhecer esse museu maravilhoso que é o Museu da Língua Portuguesa. Então, às vezes, com pouco recurso, a gente consegue fazer coisas bem legais. Né? Se você quiser ver o vídeo que o Aron falou, tá lá no nosso YouTube, Instituto Sim, inauguração da sala de leitura da Pedro Costa. Realmente, assim, foi um momento muito ímpar. Ver a alegria das crianças entrando, conhecendo, foi muito bacana mesmo. Grazi, você estava falando do voluntariado, só para entender melhor, o voluntariado é voltado aos colaboradores e parceiros da Sim, é isso? Isso. Nós abrimos via inscrição, tanto para parceiros e como a gente tem uma rede incrível dentro do shopping, hoje nós temos terceirizados que participam, lojistas que participam, então assim, a gente tem uma rede de voluntários muito maior do que nós esperávamos. Antigamente era muito contado somente com os funcionários e a gente até fala, aquele boca a boca tomou forma. Em conhecer assim, em saber o que o Instituto faz, os lojistas foram aderindo e hoje muitos participam com a gente. Que bom. É incrível. Encantador mesmo. Né? Transformador. A gente está falando muito dos pilares, eles passaram por uma reformulação recente, um pequeno ajuste, e a Akio, que é quem faz toda a parte de comunicação do Instituto Sim, fez um vídeo para ilustrar um pouquinho, de forma resumida, a atuação de cada pilar. Então acompanha aí com a gente. O Instituto Sim tem o prazer de apresentar seus novos pilares, que refletem nosso compromisso com o desenvolvimento social e o impacto positivo nos entornos dos empreendimentos da Sim. Nosso primeiro pilar, geração de renda, une empreendedorismo e empregabilidade. Buscamos proporcionar oportunidades para que indivíduos desenvolvam habilidades empreendedoras e se capacitem profissionalmente. O Pilar Educação visa oferecer acesso à educação de qualidade, desde a educação formal para crianças, jovens e adultos, até programas de capacitação que preparem indivíduos para os desafios profissionais do futuro. Nosso Pilar Cultura tem o objetivo de enriquecer o repertório cultural das comunidades, promovendo atividades que estimulam a criatividade, a inovação e a interação social. Por fim, o Pilar Voluntariado destaca o impacto mútuo e transformador das ações de voluntariado, conectando colaboradores da Sim e parceiros do Instituto Sim às necessidades das comunidades dos nossos entornos. Com esses novos pilares, o Instituto Sim reafirma seu compromisso com a transformação social. Juntos, podemos construir um futuro melhor para todos.
Arthur, a gente está falando bastante sobre entorno, a gente atua no entorno e tal, mas a gente sabe que tem os edifícios, né, comerciais, os AAAs, que ficam na região da Faria Lima, mas acho que o que chama a atenção do grande público são os shoppings, né? Fala pra gente quais são esses shoppings, até para o pessoal poder... acho que eu vou ver o Hector qualquer dia, né, andando por ali. Quais são esses empreendimentos? Bom, a gente tem hoje 5 shoppings que a gente administra, né? 3 aqui em São Paulo, né? O Shopping Cidade de São Paulo na Avenida Paulista, o Shopping Tietê em Pirituba e o Shopping D na região central ali de São Paulo, né? E a gente tem o Gran Plaza na região de Santo André, na cidade de Santo André. E no Rio de Janeiro, o Shopping Metropolitano, na região da Barra, da Barra Olímpica. Então, quando a gente fala de entorno, é toda a comunidade, a vizinhança, seja região primária ou secundária, que tem alguma influência da atividade do shopping, né? Então, a gente acha muito importante qualquer ação que a gente tome no shopping, levar em consideração o bem-estar dessa comunidade, seja numa visão mais econômica, né, de geração de emprego, de renda, mas numa visão mais holística, né, de bem-estar e até ambiental. Então, quando a gente fala de entorno, é isso. Os nossos clientes principais que vivem em torno dos nossos empreendimentos. Alguns shoppings já existiam quando vocês assumiram, outros levantaram do zero. Sim. A escolha para vou construir o Tietê Plaza Shopping na região de Pirituba. Quais são os estudos que são feitos para ter um empreendimento desse porte numa região como, por exemplo, Pirituba? Geralmente, como brincam no mercado imobiliário, são 3 fatores principais para o sucesso, né? Localização, localização e localização. Então, geralmente, se fazem estudos, né, de viabilidade econômica, onde se medem qual que é a demanda, né, por esses serviços, né? No caso de shopping center, para ter uma demanda mínima para o shopping ser viável. Então, a escolha de Pirituba, por exemplo, se mostrou muito bem acertada, porque hoje você vê que é das regiões que mais crescem em São Paulo, né? São milhares de novas residências que foram entregues nos últimos 5 anos e são mais, se não me falha a memória, em torno de 20 a 30 mil novas residências num raio ali próximo de 10 quilômetros do shopping, onde o shopping é o principal centro de entretenimento e de geração de renda desse entorno. Então, são quase 1 milhão de pessoas que vivem ali ao redor do shopping e que têm um acesso relativamente fácil ao empreendimento. Então, lá atrás, quando a gente fez o estudo do shopping, a gente imaginava que seria um vetor de crescimento da região, e aí tem diversos estudos específicos para isso. Mas basicamente é para entender qual que seria a utilidade pública daquele empreendimento no entorno, né? Vai ter gente para utilizar aquele espaço. Então, se não for viável, não é interessante investir, né? Claro. É recurso jogado fora que poderia ser utilizado em outro local. Basicamente é isso. A gente vai entrar agora um pouquinho uma mescla do lado profissional e pessoal de cada um de vocês. Grazi, para começar, eu queria entender assim, um pouquinho de você. Como que a sua trajetória pessoal, sua trajetória de vida, influencia hoje o seu trabalho dentro do Instituto Sim? Eu acho que tenho certeza que foi a melhor conexão na minha vida. Eu fiquei 5 anos no financeiro e quando surgiu a oportunidade de estar no Instituto Sim, foi muito gratificante ver até os meus colegas naquele ambiente dizer, é para você. Porque no meu ambiente familiar, no meu contexto de vida e família, a gente sempre teve essa atuação social. Então, conectou totalmente, só que trouxe um volume, uma grandeza, uma medição. É bem diferente daquilo que a gente faz no pessoal, né? Então, hoje você olha, você analisa, você tem um entorno, mas eu acho que quando você busca a essência, a raiz, a paixão, o coração, você sempre caminhou com aquilo. Então, assim, isso vem muito do meu ambiente familiar, do meu ambiente de fé, naquilo que eu acredito, e assim ela corresponde muito aos meus valores pessoais. Eu falo que eu tenho muito orgulho de trabalhar na Sim, porque não só como uma empresa,
que eu tenho a minha renda aqui através dela, ela combina muito com os meus valores pessoais. A gente caminha muito bem junto. Aron, não tem ninguém ouvindo. Foi fácil contratar a Grazi? Não. Não, eu lembro perfeitamente. Mas foi, na verdade foi fácil. Assim, entre os candidatos que se apresentaram, ela se destacou. Se destacou e foi uma escolha muito acertada. Mas não fica muito exibida obrigada. por isso. Boa. Aproveitar que você está falando, Aron, você já tem alguns anos de experiência, vamos dizer assim, na carreira de responsabilidade social, socioambiental. Mas em outras conversas, começou um pouco de uma forma tardia na sua vida. É verdade. Na realidade, quer dizer, primeiro, eu sempre tem um ditado, eu acho que eu posso falar um ditado no judaísmo que se fala tikkun olam. Tikkun olam quer dizer consertar o mundo, aprimorar o mundo. Então, o que está escrito lá no Velho Testamento e no Talmud, que é a lei oral judaica, está escrito agora para não se perder, mas é lei oral, é que todos nós temos uma obrigação. Qualquer ser humano tem uma obrigação. A gente chega aqui nesse planeta e a gente, quando termina a nossa jornada por aqui, nós temos que deixar esse espaço aqui melhor do que a gente encontrou. Todos nós, todas as pessoas, todas, sem exceção. Não são só os poderosos, os políticos, os grandes empresários, todos nós, sem exceção, nós temos que ter um impacto positivo na sociedade, por discreto que seja, entendeu? Então esse negócio vem da educação já, né? Da educação que eu tive. Isso já estava lá. Agora, o Alexandre fez essa provocação, né? Porque, de fato, eu já tinha feito trabalho voluntário. Mas trabalho voluntário em entidades profissionais. Eu fui presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, fui diretor da ABNT, voluntária, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e fui diretor da Associação Brasileira de Metais. Hoje chama Associação Brasileira de Metalurgia e Mineração, ABM. Mas eu nunca tinha feito um trabalho social, de impacto social. Aí, quando você falou do tardio, é verdade, aos 54 anos de idade, eu resolvi, história comprida, fazer um MBA. Normalmente as pessoas fazem muito mais jovens. A idade média da turma da minha classe era 20 anos mais baixa do que a minha, no mínimo, talvez até menos. E nesse curso, quando eu fiz esse MBA, que foi em 2002, apareceu lá na aula de ética, apareceu lá um cabeludo, né, que era na época presidente da Associação de Ex-Alunos, da FIA, da Fundação Instituto de Administração, onde eu fiz meu MBA. Luiz Alexandre Musserino, hoje um amigo queridíssimo, muito querido. E o Luiz Alexandre foi lá e falou: olha, pessoal, temos aqui uma associação que tem um projeto social chamado GESC. Vocês dois fizeram o curso, né? Gestão para entidade da sociedade civil, uma opção de voluntários para serem consultores sociais. Puxa vida, consultor social, o que é isso? Vocês vão ter um curso, 10 aulas, 18 horas aula, 6 períodos de 3 horas, e vão aprender a fazer, nós vamos fazer consultoria para organizações sociais que precisam melhorar a sua gestão. E eu topei. E fiquei encantado. Eu nunca tinha me sentido tão bem. Quer dizer, o primeiro projeto que eu fiz foi numa organização na favela do Trilho, chamada SEASA. O SEASA. Ficava dentro do SEASA, chamada Nossa Turma, acho que era isso. E acolhia as crianças da favela do Trilho. E foi uma delícia, entendeu? Eu realmente me senti, aquilo foi transformador para mim. Eu acho que eu nunca me senti tão útil. Eu já estava na estrada há muito tempo, né? Minha primeira carteira assinada foi em janeiro de 1970, no 5º ano da escola. Eu formei em 70. E a partir daí acabei me envolvendo, aí faltou um professor de captação de recursos, pediram para eu dar aula de captação de recursos, porque o Jéssica tinha um curso também. Eu não entendia nada de captação de recursos, ninguém entende. Aí eu estudei, assisti as aulas dele, acabei virando professor, nunca pensei na minha vida em dar aula, sempre voluntariamente. E a partir daí eu comecei a me interessar por essa área de responsabilidade social, ética empresarial. E, para não me alongar muito, um dia o senhor Eli, conversando com um conhecido comum, ele falou assim: puxa, eu estou insatisfeito aqui com a minha filantropia, cara, conversa parou, tal. E vai falar com ele. Isso foi julho de 2007. Bom, resumindo essa conversa, ele falou que era uma proposta, e em novembro de 2007 eu começo a trabalhar com ele não tinha instituto nenhum. E eu tenho documentos de 2008,
2008, em que eu proponho a criação do Instituto Cerel. Eu referi esse documento outro dia, falando sobre questões sociais, ambientais. Aí, nessa época, eu já tinha virado professor da FIA. Já tinha feito cursos, tinha me aprofundado há algum tempo. E aí, depois de algum tempo, aí, em 2008 teve a crise, né? 2008 foram anos difíceis, né? Mas, no fim, em 2010, o Rafa Horn me chama e falaram: que tal fazer um instituto com 1% do lucro líquido? Eu falei: maravilhoso. Aí ele disse: só que você tem que ser diretor do instituto. Eu falei: não quero emprego. Na época eu era professor e consultor, eu não era só a Cerel. Eu não queria estar amarrado numa empresa só. Eu falei: não, vamos fazer o seguinte, vê o tempo de dedicação que você pode, e você fica aí, continua com as suas coisas, né? Obviamente a remuneração vai ser proporcional à sua dedicação. E eu topei. E a partir daí acontece assim, a MRV, Plano e Plano, a Cure, Brasil Agro e, se Deus quiser, no futuro próximo, mais alguns institutos. Uau. Mas eu sempre... É o seguinte, eu tenho que tomar cuidado que eu falo tanto do Hector, porque esse cara é o financeiro. Mas eu sempre digo o seguinte: eu tenho o melhor emprego do mundo, porque eu sou pago para fazer o bem. Nós somos pagos para fazer o bem. Isso é bom demais, cara. É bom. Claro que a remuneração, né? Se eu tivesse todo mundo executivo e tal, é diferente que a remuneração. Mas essa remuneração que eu tenho é muito especial. É muito especial. Esse sentimento de que a gente, de fato, pode ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, né? Quando eu era mais jovem, Alexandre, todo jovem passa por uma fase de arrogância, né? Eu queria mudar o mundo, né? Eu queria ajudar a mudar o Brasil. Eu queria transformar a sociedade brasileira, que é profundamente injusta. E isso não dá para ser, talvez o conjunto da sociedade consiga fazer mudança. Mas hoje, eu sei que com os recursos que a gente tem, que são ótimos, são limitados, a gente com certeza consegue transformar a vida de pessoas. Eu tenho certeza que com a nossa atividade, a gente muda a vida das pessoas, menos do que a gente gostaria. Sim. Mas eu tenho certeza que se todas as empresas, média, não sei quantos CNPJs ativos tem no Brasil, mas vamos pensar nas médias e grandes, não só de capital aberto, né? Se todo mundo separasse de 1%, 2% do seu lucro líquido, não interessa o tamanho da empresa, pode ser uma empresa pequena, e investisse em transformação social, o Brasil seria outro país. Então eu tenho muito orgulho do nosso exemplo. E acho um privilégio poder fazer parte disso. Acho um privilégio poder fazer parte disso. Ter encontrado ele foi uma coincidência maravilhosa. Ele fala que é um ato divino. Eu não sei. Ele tem certeza, eu tenho dúvida. Mas o fato objetivo é que foi bom demais encontrar vocês. Eu lembro da contratação do Alexandre. Ai, meu Deus. Você lembra disso? Foi muito divertido, porque tinham dois caras, eram vários candidatos, e ficaram dois ótimos. O Alexandre e o Luiz. Achei que eram dois e o Alexandre. Não, você e o Luiz. E eu pensei: não vou ficar com os dois, mas não falei isso para a diretora do outro instituto, não vou citar qual é, a Débora do Cerel. Eu falei: escolhe um. Ela escolheu um. Para minha sorte, ela não escolheu o Alexandre. Então, temos aqui o Alexandre com a gente e essa dupla aí se complementa. Eles têm informações diferentes e complementares. Então, está funcionando muito bem. Muito bem. É isso. Feedback ao vivo do chat. Olha aí. Mas peraí. Tem muito para melhorar. Tem muito para melhorar. Não é bem assim. Eles têm uma nota boa, mas também tem muito caminho ainda. Não, mas é uma coisa que eu sempre falo, tá sendo um privilégio também trabalhar com você, que a gente aprende diariamente, né? Então, acho que é uma troca boa. Eu acho que sim. Eu acho que eles têm uma troca legal aqui. Não só entre nós três, mas com o Hector, com o Thiago, com todo o time da O time é bom. O time da FIA é muito bom. Sim. É muito bom. É que você no dia a dia, a gente vê você com planilha, né? Pensando no dinheiro, finanças, contando as moedas, né? Tudo mais. O cidadão, Hector, né? Como vê empresas como assim trabalhar com responsabilidade social e o que o cidadão, Hector, faz no dia a dia na responsabilidade social? Bom, eu vou voltar também aos primórdios, né? Eu acho que dentro da minha família também o DNA ali, o vírus ali da filantropia desde cedo me picou, né? Assim, meus avós maternos,
eles já faziam um trabalho muito forte de assistencialismo em Itapetininga, que é onde é a minha cidade natal. Meus pais também tinham uma visão de empatia, né? E sobretudo minha mãe, que também é professora. Eu acho que todo professor tem... um sujeito diferente, né? Porque ele, ainda mais no Brasil, com as condições que eles trabalham, não só de remuneração, mas de condições de trabalho, são pessoas que se doam todos os dias, né? Sem querer nada em troca, né? Então, desde pequeno, eu via no exemplo dos meus avós maternos e sobretudo da minha mãe, que era importante ter empatia. E era importante porque né? É um dogma, né? É um valor muito forte. E isso, né, a gente não percebe o quanto a gente carrega, né? E ao longo da minha carreira profissional, de alguma maneira, né, fui atraído aí por oportunidades que me levaram ao Instituto Sim, né, a crescer na empresa, né, como executivo e ter a oportunidade de trabalhar com vocês no Instituto. Então, acho que é uma coisa de energia também que não dá para se explicar com números, né? Apesar da gente tentar a todo momento A gente sempre quer explicar, mas a gente não consegue. Então, eu acho que é uma questão de valores. E eu vejo que quanto mais poder você tem, seja econômico ou de influência, mais responsabilidade. É isso que minha mãe me ensinou. Então, as empresas que têm, sobretudo as grandes, que têm uma influência gigante, não só econômica, mas muitas vezes política e de exposição na mídia, né? Eu acho que elas têm uma responsabilidade muito grande para fazer o bem, né? Ter ações que levem ao melhor da sociedade e não em detrimento da sociedade. Então eu vejo, obviamente, com bons olhos e torço muito para que mais e mais empresas abram seus institutos. Eu acho que é uma coisa que eu sempre propago, que um dos papéis importantes da Sim e do Instituto Sim é encorajar outros a fazerem o mesmo, né? E é um pouco da sua responsabilidade como ser humano, né? Acho que é difícil a gente mudar o mundo, mudar governos, a gente vota, mas o voto é quem ganha a maioria. Muitas vezes você não consegue ter uma influência tão grande, mas você tem o seu vizinho de porta, você tem o seu vizinho, o shopping tem os seus vizinhos, os seus clientes. Então, por que não fazer o bem para aquelas pessoas que estão ao redor? Né? Eu tenho um time que trabalha comigo na Sim, por que não ser um cara ético, um cara justo, um cara transparente? Então, eu acho que não tem separação do executivo, do pai de família que está em casa ou do cidadão que está na rua. Acho que é uma pessoa só com os mesmos valores. E eu encontrei na Sim também essa conexão, né, com essa influência muito forte do Eli Horn, né, de fazer o bem, apesar de eu não ser judeu, ser cristão, mas tem uma... Somos todos são judeus. raízes... Não, somos todos judeus. São raízes... Vem da mesma raiz, né? Sempre lembro, vocês cristãos, Jesus era judeu. Sempre Exato. Disso. Sempre lembra disso. Há controvérsias, né? Mas... Não, senhor. Tem controvérsia, isso é dado histórico. Há linhas de pensamento, mas sem entrar em polêmica, né? Todos vieram na mesma raiz. Sim. Né? Então, acho que é isso. Vamos continuar esse trabalho pesado aí e tentar influenciar mais pessoas para começar, nem que seja pequeno, mas que não dói nada, né? 1% é igual para todo mundo. Exato. Para quem ganha 1.000, para quem ganha 10.000, para quem ganha 100.000, para quem ganha 1 bilhão. 1% é 1%. Eu acho que todo mundo, sem exceção, pessoas físicas e pessoas jurídicas, podem doar no mínimo 1%. Tem um número mágico, sabe? Tem um número mágico que foi descrito por um filósofo chamado Peter Singer. Ele diz mais ou menos assim: acima de um certo nível de renda, classe média, se todo mundo doasse 2,5% da sua renda líquida, teria dinheiro para acabar com a miséria no mundo. 2,5% é um número mágico. E sabe, até o fim da jornada, a gente consiga fazer isso nas empresas. Mas tá ótimo. No mínimo 1% é um passo legal, isso que você falou da influência. Acho muito legal. Eu acho que um dos objetivos desse podcast aqui, Aí Sim, Conversas que Inspiram e Transformam, também é sensibilizar empresas,
inclusive pessoas físicas também, que tal aderir ao compromisso 1%, ou fazer outras ações. Acho que tudo que é relacionado ao bem é válido, né? Então, vamos nessa. Vamos usar também, hoje, o digital também como um bom influenciador. Alexandre, só complementar o que você falou, que eu achei muito bom. Lembrar que nós temos 2 recursos disponíveis, né? Tempo e dinheiro. Doação de tempo é importante, o trabalho voluntário. Muita gente tem muitas habilidades que as organizações sociais precisam. Muita gente. Se não todos, tá certo? Então, doar tempo é importante. Tempo e dinheiro, as 2 coisas são importantes. Isso mesmo. Muitas perguntas vão cair por conta do tempo, mas uma pergunta que eu quero fazer para a Grazi é: todo mundo aqui atua, né? Faz de uma certa forma ou outra, tem a sua função dentro dos projetos, mas Grazi, você que está mais de perto, mais na linha de frente, qual projeto nesses anos todos que você está no Instituto Sim, que quando você pensa, aquece seu coração, que fala, esse projeto aqui para mim foi o máximo? O voluntariado é um projeto que transforma e, assim, a gente se emociona e é gratificante. O Carta Livre e o Carta Sonho são projetos maravilhosos, mas quando a gente olha para o ser humano, para o mercado de trabalho, para o empreendedorismo, as lojas colaborativas, é um projeto que, assim, me deixa muito orgulhosa e feliz como empresa até, porque foi uma conexão muito boa de valores e propósito. Eu acho que os shoppings abriram um espaço para que os empreendedores que foram capacitados pelo Instituto estar ali atuando realmente como empreendedores, essa transformação assim não tem preço. Você tirar a pessoa de dentro da sua casa, você capacitar essa pessoa e ainda você levar ela para dentro de um shopping, para ela vender o seu produto, expor. Sabe aquele sentimento de dono, de lojista? É um sentimento único. No entanto, que a gente tem vários vídeos, várias falas das empreendedoras mesmo, o quanto isso foi transformador, o quanto isso tirou ela de dentro de casa, tirou não só da zona de conforto, mas tirou de um momento difícil, porque muitas vezes a gente olha para o Brasil e as pessoas começam a empreender porque estão passando necessidade, porque precisam viver o novo. E é o caso da maioria das nossas empreendedoras. E olhando também que nós temos um foco nesse projeto, e não é o objetivo do projeto, porque não tem idade, mas a maioria das empreendedoras são 50 a mais. Então, assim, você entende que elas tinham vontade e nós usamos todas as ferramentas que nós tínhamos. Uma boa capacitação, lojas, um time completo, porque o time de operações dos shoppings, eles montam a loja pra gente. O time da manutenção, eles atuam em conjunto. O time de marketing, eles apoiam a gente em toda a comunicação visual, entendeu? Então, assim, é um conjunto de coisas que transforma. E é o que eu falo, todo dia é um pouco, e todo dia transforma a vida dessa mulher. Muito bem. Eu amo esse projeto. Acho que a gente percebe. Eu gosto muito de ver. A gente chega na loja, a empreendedora já chama, já quer falar do produto, já quer falar o quanto tá feliz. Entendeu? Em toda a roda de conversa, elas querem expor o quanto elas estão felizes pela oportunidade. Acho que o sentimento de gratidão que elas demonstram, a gente percebe que é real, que é genuíno. Sim. Bom, o programa tá chegando ao fim, esse primeiro episódio. Passou rápido, né? Super. Foi mesmo. Grazi, aproveitar que você está com a palavra, manda um recado para quem você quiser sobre o Instituto Sim, o que você quiser, aquela câmera ali é toda sua. Na verdade, eu deixo um convite a todos. Esteja em movimento, movimente a sua vida para um olhar social, para uma escuta ativa, para empatia realmente. Empresas, como o Arão disse, se movimente para exercer a sua função de responsabilidade corporativa. O nosso papel aqui, o objetivo de estarmos aqui é não deixar ninguém para trás. Então, assim, tem várias ações acontecendo, várias capacitações. E o importante é que a gente caminhe e não deixe ninguém para trás. Então, esse eu acho que é o nosso grande papel. E é nossa responsabilidade e eu participo com vocês dessa responsabilidade. Tudo bem.
Hector, seus recados finais aqui. Boa. Eu falaria para você que é um executivo de empresa, que é tomador de decisão, comece pequeno, né? Encontre um projeto social, uma causa que tenha sinergia com o seu negócio e que com certeza vai trazer frutos também, benefícios, seja engajamento do time, né? Na questão do voluntariado, que na Sim é muito bonito de ver, seja na sinergia, o engajamento com clientes, né? Alguma causa que é cara para os seus clientes, então pensa nisso, né? E começa pequeno. E a gente está disponível para conversar, né? Se você quer ser um voluntário do Instituto Sim também, não precisa ser funcionário, não precisa ser cliente, fornecedor. Você está super convidado para conhecer os nossos projetos. Enfim, acho que o recado principal é não se sinta envergonhado ou não se sinta desencorajado, porque duvido que alguém que faça um trabalho voluntário não saia super feliz e até mesmo mais transformado do que as pessoas que vocês vão ajudar, né? Que a gente ajuda. Então, esse é meu recado. Valeu. Coragem. Boa. Aron, se sobrou alguma coisa para falar? O Hector focou muito muita clareza sobre a responsabilidade das empresas. Fala das pessoas, né? Todos nós temos pelo menos 4 capitais que a gente pode dividir com a sociedade, né? Pensar aqui no Tikkun Olam, né? Tempo, dinheiro, conhecimento e relacionamento. As nossas relações. Desses 4 capitais que todos nós temos, em maior ou menor grau, todos nós temos, uma parte deles a gente pode doar para construir a sociedade melhor que todos nós queremos. E como disse o Hector, é muito gostoso, é muito bom. Realmente é muito legal você saber que você está tendo impacto positivo no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, no entorno dos nossos negócios. É muito legal. Então, acho que todos nós temos potencial para transformar a vida do outro. E não fazer isso é um desperdício que a gente não pode se permitir. Só isso. Muito bem. Pessoal, muito obrigado por abrilhantar aqui o primeiro episódio do nosso podcast. Espero que seja o primeiro de muitos e conto com vocês mais vezes também em outras oportunidades. Quer conhecer mais sobre o Instituto Sim? institutosim.org.br. Também esse episódio vai estar lá logo em breve no YouTube, Instituto Sim. Todos os arrobas Instituto Sim, procurem nas suas redes sociais favoritas. Agradeço demais a sua participação aqui nesse primeiro episódio. Em breve a gente volta com mais Aí Sim, conversas que inspiram e transformam.